Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 820 do STJ. Vamos tratar especificamente dos julgados da quinta e da sexta turma, portanto, julgados que tratam sobre direito penal. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Gente, estamos entre os 50 podcasts educacionais mais relevantes no Brasil, segundo o ranking do Spotify. Nesse momento, somos o 32º e entre os podcasts jurídicos estamos em terceiro lugar. Por isso eu conto com a ajuda de vocês para nos mantermos nesse ranking, quem sabe subir e alcançar o primeiro lugar dentre os podcasts jurídicos. Para isso eu preciso muito que você deixe aquele like, que você compartilhe na sua rede social que está nos ouvindo, envie para aquele amigo. Vamos lá, ajuda a gente nessa, eu ajudo demais. Não deixa também de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada. Todo dia tem conteúdo. E sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado do dia é da quinta turma do STJ. Foi inserido no Código Penal destaque da seguinte forma: não é possível a concessão de salvo-conduto autorizando a realização de procedimento de interrupção de gravidez em aplicação por analogia do entendimento firmado no julgamento da ADPF 54, quando, embora o feto seja acometido de condição genética com prognóstico grave, aqui no caso era a síndrome de Edwards e cardiopatia grave, com alta probabilidade de letalidade, não é possível extrair do documento médico a impossibilidade de vida extrauterina. Tá, vamos lá. O que se decidiu na ADPF 54? Decidiu que mostra-se inconstitucional interpretação de que a interrupção da gravidez de ceto anencéfalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos 1 e 2 do Código Penal. Em outras palavras, se a mulher está grávida de um feto anencéfalo, esse feto não tem possibilidade de vida extrauterina. Ah, professor, tem possibilidade sim, existem casos de fetos anencéfalos que vivem ainda durante um tempo, mas esse tempo, né, gente, é um tempo reduzido, não tenho certeza, mas não sei se chega a semana, né? É pouquíssimo tempo, né, de fato. E eu acho que o ponto não é nem bem esse, né? Claro que isso vem uma discussão filosófica, cada pessoa vai ter sua opinião, mas o ponto-chave do argumento do STF passa pela dignidade da mulher, que acaba sendo uma carga psicológica muito pesada, obrigar essa mulher a manter uma gravidez durante 9 meses, né, 40 semanas ali grávida, sabendo que essa criança não vai sobreviver, que essa criança, na melhor das hipóteses, vai passar uma semana viva, normalmente horas viva, ou horas respirando, né, já que é muito relevante o conceito de morte encefálica. Então, se a pessoa ela é anencéfala, então há uma discussão até mesmo nesse sentido, mas enfim, esse não é bem o ponto, né? Eu quero focar em quê? Eu quero focar que, de fato, a ADPF 54 trouxe essa previsão porque se trata de uma situação onde não há viabilidade nenhuma de vida extrauterina. Já no caso concreto, o feto era acometido de uma condição genética muito grave, aqui uma cardiopatia grave, além da síndrome de Edwards, que é uma síndrome muito rara, que acomete o feto e a criança acaba nascendo abaixo do peso, com a cabeça pequena de formato anormal, com defeitos congênitos em órgãos muitas vezes fatais. Então, realmente, a situação desse feto é muito complicada, mas não chega a haver uma inviabilidade de vida. Então, o que o STJ disse? Disse, olha, essa situação é diferente da situação da ADPF 54, porque na ADPF 54 tratamos de anencefalia,
onde há completa inviabilidade de vida. Nesse caso, há uma viabilidade, ela é remota, mas existe alguma viabilidade. Há uma alta probabilidade de letalidade, mas isso não é inviabilidade. Portanto, não é possível aplicar aquele entendimento tirando a tipicidade do crime de aborto. Então, o ponto é esse. Como é que ficou o destaque? Não é possível a concessão de salvo-conduto autorizando a realização de procedimento de interrupção da gravidez em aplicação por analogia do entendimento firmado no julgamento da DPF 54, quando, embora o feto esteja acometido de condição genética com prognóstico grave, com alta probabilidade de letalidade, não é possível extrair da documentação médica a impossibilidade de vida fora do útero. Próximo destaque de hoje foi inserido no Estatuto da OAB, Lei nº 8906 de 94, destaque da seguinte forma: em caso de bloqueio universal dos bens do investigado, inexistindo indícios de fraude para estabelecer os honorários em montante fictício, a obrigatoriedade de se liberar o valor integral dos honorários advocatícios acordados entre as partes, desde que não ultrapassado o limite legal de 20% do patrimônio bloqueado. O artigo 24A do Estatuto da OAB traz uma previsão bastante protetiva ao advogado. Qual é essa previsão? Imagina que eu, Bruno, na condição de advogado, eu estou advogando em um processo criminal e o meu cliente teve um bloqueio universal de todos os bens dele. Tudo que ele tinha está bloqueado. E aí eu pergunto, meu Deus, como é que esse sujeito vai me pagar? Está tudo bloqueado, como é que ele me paga? E aí, gente, o artigo 24A diz, olha, até 20% dos bens bloqueados do cliente podem ser desbloqueados para pagar os honorários advocatícios, até o limite dos honorários contratuais que foram acordados. Existe aqui uma ressalva nos crimes previstos na lei de drogas. Então, crime previsto na lei de drogas não se aplica aqui o artigo 24A, muito cuidado com esse ponto específico. E aí, gente, vem a questão, não é? E se esse valor dos honorários for muito alto, como é que fica isso? Gente, aqui nós temos que considerar tão somente se há ou não indício de fraude. Então, imagina, por exemplo, que o meu cliente tem um patrimônio avaliado em R$500 mil. Se trata de uma ação muito complexa mesmo. Então, eu cobrei dele o valor de R$120 mil para realizar essa defesa. Gente, 120 mil já passa dos 20%, né? 20% de 500 mil, eu sei que quem é do direito às vezes não é muito bom de conta, mas essa conta é simples. 20% de 500 mil vai dar R$100 mil. Eu cobrei 120, então já estou aqui no prejuízo de R$20 mil. Mas tudo bem, vida que segue. Imagina que o juiz analisa e diz R$100 mil por uma defesa, 120 mil, melhor dizendo, que conversa é essa? Esse advogado quer ganhar mais que eu? Não vai, não. Não vai de forma alguma. Aí o juiz diz, olha, senhor advogado, eu vou liberar aqui 20 mil e fique feliz com esses 20 mil que você está muito bem pago, com R$20 mil. E aí eu pergunto, o juiz age corretamente ao fazer isso? Gente, não. Se não houver indício de fraude, não é possível que o juiz limite esse valor. Por quê? Porque a lei traz que até 20% dos bens bloqueados. Então, por exemplo, se eu tivesse cobrado R$80 mil, o juiz poderia bloquear até R$80 mil, já que 20% dos bens do cliente, nesse caso, daria 100 mil. Então, 80 mil é menos que 100, né? Ele pode bloquear até 80. Agora, como eu cobrei 120, ele pode bloquear até 100. Os 20 realmente, aí a família vai ter que se juntar para pagar, vai ter que dar um jeito, porque eu não vou trabalhar de graça, né? Tô brincando, gente. Mas, enfim. Agora, veja só, se houver indício de fraude, a história muda, tá bom? Teve indício de fraude para estabelecer ali os honorários em um montante fictício, ali
completamente desproporcional com a realidade, ok. Ah, professor, mas 120 mil não é honorário desproporcional com a realidade, não? Olha, não é não, tá? A gente que ganha pouco, mas tem advogado por aí que cobra muito mais mesmo. Alguns advogados chegam a cobrar honorários milionários de acordo com a complexidade da causa, inclusive em ações penais, tá? Então é necessário ter isso em mente. Às vezes não é o valor que é alto, é a nossa visão, né, a nossa realidade que não está acostumada com valores tão altos assim. Então, você como juiz, futura juíza, tem essa percepção de que não há problema em o advogado eventualmente cobrar um valor alto que seja maior, inclusive, do que o subsídio do juiz. Faz parte da vida, acontece. Como é que ficou então aqui o destaque? No caso de bloqueio universal dos bens do investigado, inexistindo indícios de fraude para estabelecer os honorários em montante fictício, a obrigatoriedade de se liberar o valor integral dos honorários advocatícios acordados entre as partes, desde que não ultrapassado o limite legal de 20% do patrimônio bloqueado. Próximo julgado de hoje é da 6ª turma do STJ. Foi inserido no Código Penal destaque da seguinte forma: é possível o reconhecimento da atipicidade de conduta que poderia configurar o crime de estupro de vulnerável quando as circunstâncias fáticas verificadas indicam que o bem jurídico tutelado não foi vulnerado. Quais foram as circunstâncias fáticas? Consentimento da família da vítima, inclusive abrigando o casal durante todo o tempo, manutenção do relacionamento até os dias atuais, inclusive com o nascimento de filho fruto da relação. Gente, vamos lá. Tratamos aqui do crime de estupro de vulnerável. Então, um crime muito grave, um crime muito peculiar. Por que eu digo que é um crime muito peculiar? Porque no crime de estupro, o que faz a relação sexual ser um crime de estupro é a ausência de concordância de uma das partes. Então, essa parte, por meio da violência ou da grave ameaça, precisou ceder, ou mesmo sem ceder, foi violentada. Já no caso do estupro de vulnerável, essa pessoa ela pode ter tido a relação sexual por livre e espontânea vontade. Acontece que a vontade dela não tem valor jurídico nesse caso. Por quê? Porque, por exemplo, é uma pessoa com menos de 14 anos de idade. Então, é uma criança, é um adolescente, ou então, eventualmente, é alguém que é inimputável ou estava inimputável naquele momento, impossibilitada de expressar a sua vontade. Então, imagina, por exemplo, que uma pessoa vai realizar um exame, fica sedada, e nesse momento alguém ali do hospital abusa sexualmente. Temos aqui um crime de estupro de vulnerável. Mas, de fato, o caso que traz mais complexidade é esse caso do menor de 14 anos. Então, uma pessoa de 13 anos de idade realizou um ato libidinoso com outra pessoa. Não importa, gente, se essa pessoa menor de 14 anos quis, se foi ela que foi atrás, haverá o crime de estupro de vulnerável. E aqui nós temos muita jurisprudência qualificada. Então, por exemplo, nós temos a súmula 593, que vai trazer de forma expressa que é indiferente, por exemplo, se essa criança ela tem uma experiência sexual anterior, se há um relacionamento amoroso, se houve consentimento. Nós temos também a tese repetitiva, tema 918 do STJ, que traz também esses mesmos elementos, né? Não importa se há experiência anterior, se há relacionamento amoroso, mas acontece que esse tema 918 do STJ, ele é tão restrito, né? Ele traz algo tão firme que em determinados casos concretos acaba se aplicando um distinguishing. Então, não são raros os casos em que se afasta esse tema 918, ainda que isso seja algo excepcional. Por quê? Porque nesses casos concretos se percebe que há peculiaridades que acabam tornando
a aplicação da lei penal socialmente indesejável. Então, por exemplo, no informativo 777 do STJ, nós tivemos uma situação em que se entendeu que não havia uma desproporção de idade tão alta, se percebeu que havia uma família constituída, inclusive com filho esse registrado em nome do pai, que era maior de idade, que o relacionamento era aceito pela família. Então, todos esses elementos acabaram fazendo com que o STJ entendesse que, por mais que fosse reprovável aquela relação, não seria algo bom para aquela família prender o pai, já que o pai estava ali dando assistência, já que dentro de todo aquele contexto houve desde o início uma aceitação por parte da família. E aí, veja só, prende o pai da criança, a criança passa a estar desassistida, passa a não ter mais a presença do pai. Qual é a vantagem social disso? Por mais que, repita, seja socialmente muito reprovável a relação como um todo. Mas, gente, a vida não é preta e branca, né? A vida tem tons de cinza. Então, de fato, há situações em que o STJ realiza distinguishing. Outro exemplo, esse bem recente, informativo 807, já em 2024. Nesse caso aqui, o jovem tinha 20 anos, era um trabalhador rural de pouquíssima escolaridade e a adolescente tinha 12 anos de idade. Pelo jeito simples, pelo contexto social, realmente esse jovem de 20 anos conseguiu convencer que ele não fazia ideia que ter relações com aquela adolescente era crime, já que a adolescente consentiu desde o início, que havia um conhecimento da família, e nessa situação, né, a mesma coisa, acabou sobrevindo ali uma criança, ele cuidava, ele de fato registrou, enfim. O STJ entendeu que nesse caso não havia relevância social na aplicação de uma pena. E esse caso concreto de hoje é muito parecido, né? Normalmente, o que o STJ tem visto para realizar distinguish em relação ao tema 918? Tem visto se há uma desproporção de idade muito grande, se observa se houve consentimento nessa relação dos responsáveis legais pela criança ou adolescente que veio a ter a relação sexual, e quase sempre são casos em que a criança ou adolescente acabou engravidando, né? A criança nasceu e o pai efetivamente assumiu essa criança. E aí eu já vi situações em que até o pai e a mãe não estão mais em relacionamento, mas pelo menos assumiu, né, a criança, não permitiu ali um desamparo material e emocional. Então, basicamente, são esses os vetores que são mais ou menos constantes, até porque o que se busca ao realizar esse distinguish, que é extraordinário, tá? É uma coisa extraordinária, é não piorar ainda mais a situação dessa criança que nasceu, né? E também dessa criança ou adolescente que precocemente veio a ser mãe. Então, gente, como é que ficou o destaque? É possível o reconhecimento da tipicidade da conduta que poderia configurar o crime de estupro de vulnerável quando as circunstâncias fáticas verificadas indicam que o bem jurídico tutelado não foi vulnerado. Quais foram as circunstâncias? Consentimento da família da vítima, inclusive abrigando o casal por período de tempo, manutenção do relacionamento até os dias atuais e, inclusive, nascimento de filho fruto da relação. Agora, aquele convite muito rápido e muito especial. Se você ainda não é nosso assinante, vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para finalmente organizar seus estudos de lei seca e jurisprudência através de um material semanalmente atualizado e com planos de leitura focados em editais específicos e planos base de carreira, tudo feito de forma organizada para você sempre ter continuidade de estudo. Um valor único, super acessível, então vem fazer parte, vem conhecer que eu te aguardo no Clube da Lei.
E o último convite, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina. E muitas vezes pode ser um TCC, uma monografia, uma dissertação, um artigo, algo que você já tem na gaveta. Nós transformamos em livro. E, gente, sai lindíssimo. Você recebe na sua casa aquele livrinho cheirando a novo, com a capinha bonita, personalizada, com ISBN emitido pela Câmara Brasileira do Livro, por editora registrada, então tudo certinho. Então vem publicar com a gente. Último julgado do dia, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: é nulo o reconhecimento fotográfico realizado através da apresentação informal de foto via aplicativo de mensagens. Gente, mais uma situação aqui relacionada a reconhecimento fotográfico. Gente, até o ano de 2020, havia um entendimento, até que bem consolidado na jurisprudência, de que o procedimento que está lá no artigo 226 do Código de Processo Penal, que é o procedimento de reconhecimento de pessoas, não era vinculativo. Então era como se entendesse que a lei estava dando ali um conselho: olha, se puder fazer desse jeito, faz, e o que é melhor. Mas se não puder também, faz aí de qualquer jeito. E assim a situação ia se encaminhando. E como é esse tal desse procedimento, gente? Gente, é aquele procedimento em que primeiro a autoridade policial vai convidar a pessoa que vai reconhecer o suspeito a descrever como é que esse suspeito é. E aí, logo depois, o suspeito ele é enfileirado ao lado de outras pessoas semelhantes, pessoas parecidas, tá? Não é igual no desenho do Pica-Pau, não. Que pega um anão gigante, uma pessoa bem negra, outra pessoa bem branca, coloca ali todo mundo do lado. Não. São pessoas parecidas, tá? E aí, se necessário, essa pessoa que está reconhecendo deve ficar em uma posição em que ela consiga ver as pessoas reconhecidas, mas essas pessoas que estão sendo reconhecidas não consigam vê-la. Então é aquilo que a gente vê muito em filme, né, do vidro, né, que você só consegue ver do outro lado, mas a pessoa que está do outro lado não lhe vê do lado de cá. Não é algo difícil de fazer, nem algo de outro mundo, mas não é tão comum assim em delegacias. E por último, o ato de reconhecimento ele deve ser lavrado em auto pormenorizado, subscrito pela autoridade. E aí, gente, é esse tipo de reconhecimento que é validado pela lei. Como eu disse, antigamente se entendia que isso era uma mera recomendação, e a coisa começou a mudar em um julgado muito emblemático lá no ano de 2020. Sabe aquele julgado que quando você lê, arrepia-se um pouquinho, você pensa: poxa, esse pessoal aqui não tá para brincadeira. Porque se percebia que havia uma intenção clara de chocar realmente com aquela decisão e de influenciar a quinta turma da STJ, a seção, a terceira seção, o STF, enfim, de mudar a jurisprudência. E realmente isso aconteceu. Muito rapidamente, depois daquele julgado por unanimidade da sexta turma, a quinta turma do STJ adequou sua jurisprudência, a terceira seção, o STF, e hoje nós temos de uma forma muito clara que o procedimento do artigo 226 do CPP não é uma mera recomendação. Tá, e para que serve esse procedimento? Serve, gente, para evitar a criação de falsas memórias. Então, muitas vezes a pessoa nem tem a intenção, mas naquele momento ali de adrenalina, ela viu o suspeito, né, o agressor, e logo depois a autoridade policial traz ali alguém que é um pouco parecido, que tem traços semelhantes, e diz: foi ele, e a pessoa diz: olha, eu acho que foi. E ela acaba se convencendo de que foi. E isso cria uma falsa memória. Chega um momento que, por mais que ela não queira, ela acaba achando que realmente foi aquela pessoa que foi apresentada a ela que cometeu o crime. E isso piora muito quando nós pensamos em estereótipos raciais. Tem uma palavra-chave para isso de simplesmente apresentar um suspeito e perguntar: foi ele? O nome desse método é show up. Então, lembre-se dessa palavra-chave, show up. Ok. E o reconhecimento fotográfico, professor? Pode, gente?
Vamos lá. O STJ já se debruçou sobre o tema e até depois teve que voltar ao julgado para explicar melhor alguns pontos que ficaram ali meio dúbios. Mas na prática o que foi decidido? Foi decidido que até pode existir um reconhecimento fotográfico, mas tem que ser uma etapa prévia. E veja só, etapa não obrigatória de forma alguma, mas pode existir. Agora é uma etapa prévia, de fato, tá bom? Pergunta agora desse caso concreto específico. No caso concreto, o reconhecimento se deu através de uma foto de aplicativo. Então, gente, isso aqui é show-up, né? É técnica do show-up. Só que no lugar de você pegar o suspeito ali pelo braço, sair arrastando e dizer foi ele, reconhece, e a vítima dizer, olha, eu acho que foi. Nesse caso aqui, você pega simplesmente o celular, procura ali a rede social da pessoa, então o WhatsApp da pessoa, abre a foto e diz, foi ele? Foi, o que é isso? Isso é show-up. Isso pode criar uma falsa memória e isso acaba trazendo a uma nulidade processual que, por óbvio, né, poderá ser suprida se for possível verificar essa autoria por outras formas, mas de fato esse reconhecimento aqui ele foi nulo. Então, gente, como é que ficou o destaque? É nulo o reconhecimento fotográfico realizado através da apresentação informal de foto via aplicativo de mensagens. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. E se você gostou, ajuda a gente, vai. Estamos subindo, hoje estamos entre os 50 podcasts educacionais mais relevantes do Brasil, segundo o ranking do Spotify. Queremos subir, queremos estar em primeiro lugar entre os jurídicos. Hoje estamos sempre entre os 3 e queremos estar o mais acima possível entre os educacionais. Hoje, durante a semana, né, alcançamos o 32º lugar, não sei como é que está hoje propriamente, porque eventualmente essas colocações mudam, mas queremos estar ali nas cabeças. E por que isso é importante, Bruno? É só por vaidade? Não, de forma alguma. A questão é que quanto mais relevância, mais esse episódio é distribuído. Então, a plataforma vai nos indicar para mais pessoas, nós vamos chegar a mais pessoas. E eu só consigo isso com a sua ajuda. Então, para isso, curte, deixa um comentário, compartilha com aquele amigo, compartilha na sua rede social, porque tudo isso é levado em consideração. Não é somente a quantidade de pessoas que nos ouviram. Então, ajuda nessa, vai, que nós vamos lá para as cabeças com a ajuda de vocês. Por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.